música secular, né? Música do mundo, vários termos aí que a gente usa para classificar músicas que, na verdade, se a gente fosse falar, são músicas que não falam de Deus, né? Propriamente, assim. Decidi fazer esse vídeo aqui e o título é Por que eu não escuto música mundana? E vou explicar um pouquinho para vocês. O que eu tô falando aqui não é para obrigar ninguém a seguir o mesmo caminho que eu, mas se isso te inspirar também, você entender que é algo que serve para você também, glória a Deus. A gente tem essa discussão muito grande aí, né? Se pode, não pode ouvir música mundana. A verdade, gente, eu preciso falar a verdade, né? A verdade é que a Bíblia não fala assim, podeis ouvir música mundana, não podeis ouvir música mundana. Então, na verdade, a gente não tem um pecado que se encaixa propriamente na música, a não ser que seja uma música que fale descaradamente de pornografia, né, que aí entra na lascívia, né, na sensualidade, e aí sim a gente pode adequar como um pecado. Mas essas músicas que não falam propriamente disso, essa é a grande discussão, né? Então eu vou falar pra vocês aqui por que eu, Emily, decidi não ouvir mais música mundana, tá? Na verdade, são por dois motivos principais, tá? O primeiro deles é que eu decidi a minha prioridade. Eu entendo que a música, ela tem um poder muito grande em mim, Emily, tá? Na vida minha, na vida da Emily, a música tem um efeito muito grande de me levar a pecar ou não, e eu entendi isso. Então, esse foi um dos motivos que eu abri mão de ouvir qualquer tipo de música que não me inspire a falar de Deus, que não me inspire a ler a Bíblia, que não me inspire as coisas do reino de Deus, porque eu entendi o poder pro mal que a música tem na minha vida, então eu decidi não ouvir mais. A minha prioridade, ela é ser cheia do Espírito Santo. Então eu decidi ouvir músicas que vão me ajudar com isso, tá? Então esse é o primeiro motivo. Porque eu sei o efeito que a música tem em mim, eu sei o poder que a música tem sobre mim, Emily, então eu decidi não ouvir, porque a minha prioridade é ser uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do Espírito Santo, e eu entendi que eu, Emily, não consigo seguir esse caminho se eu ficar ouvindo certo tipo de música, tá? Não tô aqui generalizando, mas eu estou falando do meu caso em específico. O segundo motivo a gente vê na Bíblia, né, que Davi, ele tocava para Saul, para acalmar Saul, né? Então, na verdade, eu decidi também não ouvir música mundana, porque muitas vezes a gente não sabe muito o contexto daquela música, da pessoa que cantou, a gente não sabe como a música foi criada e, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, mas muitas vezes a gente fala, essa música aqui, olha a letra dela, não tem problema, fala só de flores, amores, mas a gente não sabe muito bem a intenção da pessoa ali ao escrever aquela música, a gente não sabe a vida daquela pessoa e muitas vezes isso pode influenciar, tá, gente? Também não estou aqui dizendo que toda música que é intitulada gospel seja gospel. A gente tem aí algumas coisas que eu não concordo, umas músicas que são intituladas gospel, que eu não vejo como gospel na verdade. Mas até por essa história de Davi tocar para Saul, eu vejo isso como um motivo também para eu não ouvir a música, porque a música ela pode me levar, pode me desviar do meu propósito, sabe? Eu tô focada aqui e a música ela pode, na verdade, me trazer sentimentos que muitas vezes não são sentimentos que Deus quer pra mim. Por exemplo, sertanejo. O que o sertanejo tende a trazer pra gente? Tristeza, né? Chororô, sofrência. Então eu entendi que pra mim isso não dá, porque se eu ouvir, o sentimento vai vir muito forte em cima de mim e eu não vou dar conta. Eu vou me desviar do meu propósito. Então eu tomei essa decisão mesmo por conta disso, porque eu quero ficar focada naquilo que Deus tem pra mim. E eu entendi, gente, não adianta falar que não é bem assim, mas a música ela tem sim poder e influência na nossa vida.
Então, um certo dia na minha vida eu parei e falei assim, meu Deus, será que eu realmente posso? Será que realmente é adequado para mim continuar ouvindo esses tipos de música que eu ouço? E eu entendi que pra mim não era legal, porque eu tinha um outro foco e isso estava me levando a um outro caminho, a sentimentos que não são de Deus pra mim. Então, assim, eu até aconselho as pessoas, quando elas me perguntam sobre isso, a dizer assim, eu falo assim, ore, né? Avalie a sua vida, veja se isso tem te levado a pecar. Eu não posso generalizar e falar aqui para todo mundo para seguir o que eu fiz, porque a gente pode ter aí divergências, mas eu, Emily, acredito num todo que é bem complicada essa questão de música para pessoas que realmente querem ter um foco, querem ter um propósito, tá? E aqui eu tô falando dessas músicas como sertanejo, né? Como pagode, assim. O funk a gente já sabe que sem chance para um cristão, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Principalmente com as letras de hoje em dia, não dá certo para um cristão ficar ouvindo esse tipo de música. Por mais que você fale assim, não, mas eu não vou dançar, acaba que você vai dar uma requebradinha assim. Então é muito difícil essa questão de um cristão ouvir funk, tá? Eu já não concordo zero com isso. Agora a questão dessas outras músicas, eu também acho complicado porque eu percebi que em mim, Emily, o funk e as outras músicas tinham o mesmo efeito, gente, de assim me colocar pra baixo, de me colocar triste, sofrendo. Então eu tomei essa decisão pro meu bem, sabe? Pro bem do meu chamado até, pra eu conseguir ficar focada, não desfocar do meu alvo, tá? Então, eu aconselho vocês aqui, se você pensa que isso pode estar te atrapalhando, pense mesmo, ore a Deus e nenhuma atitude nossa, ela, quando é pro bem, ela é radical demais. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Mas quando qualquer atitude que a gente toma por zelo, não é radical, é uma coisa boa, tá? O Rodolfo Abrantes que fala isso, né? Deus não vai te punir por excesso de zelo. Então eu prefiro chegar no céu e Deus falar pra mim assim, nossa, Emily, você é boba, você podia ter ouvido as músicas. Do que eu chegar lá e Deus falar assim, olha, você não podia ter ouvido. Então eu prefiro ter um excesso de zelo, porque por isso eu não vou pecar. Agora, eu preciso reconhecer, né, aquilo em mim, ver que aquilo não tá me fazendo bem e tomar uma decisão séria, que foi o que eu fiz. E, gente, depois que eu tomei essa decisão, vou falar a verdade pra vocês. A minha vida espiritual fez isso aqui, ó, voou. E eu fiquei muito mais próxima de Deus, tá? Quando eu abri mão disso. A vida cristã, ela é feita mesmo de algumas... Eu ia falar uma palavra difícil, enrolei a língua. De abrir mão de algumas coisas, não vou falar a palavra mais. Mas de abrir mão, né? Jesus, ele abriu mão da vida dele por nós. Então, o que custa a gente abrir mão de alguma música, de algum tipo de roupa, de alguma coisa, né? Nunca é demais para aquele que deu a própria vida, que abriu mão da própria vida pela gente. Então, vale a pena, sim, a gente abrir mão de coisas por Jesus, tá bom? Avalie a sua vida, veja o que você acha que convém mais pra você, se isso tá te tirando do foco mesmo, se não tá, avalie você, tá? Eu não tô aqui generalizando, mas essa foi a minha decisão e foi uma das melhores decisões da minha vida. Deus abençoe vocês.